Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos fazer uma entrevista para lá de especial e responder a um monte de questionamentos que recebemos ao longo dos anos acerca da carreira policial para cristãos. Afinal de contas, muitos de nós, irmãos e irmãs, temos dúvidas acerca da vontade de Deus para esse tipo de função. Um PM, um policial, ele naturalmente, por força da sua ocupação, vai enfrentar dias e situações em que envolverão a violência. Será que isso não conflita diretamente com os ensinamentos do Senhor Jesus nos Evangelhos? Em suma, a dúvida é, um cristão, uma cristã, pode aspirar à carreira militar, à carreira policial, sem nenhum conflito com a sua fé? Em caso afirmativo, qual seria a base bíblica para isso? Em caso negativo, qual a base bíblica para isso? E se os cristãos não puderem ser policiais, então isso significa que há profissões dignas e absolutamente necessárias na nossa sociedade, mas que os cristãos não podem fazer parte? O Senhor Jesus nos exclui disso? O que ele quis dizer quando pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal? Pois é, o assunto é controverso, divide opiniões e suscita muita curiosidade. E nós vamos tentar responder a essas perguntas e matar as curiosidades nessa entrevista com os PMs de Cristo. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebemos uma delegação da diretoria dos PMs de Cristo aqui de São Paulo, e com muita alegria que nós vamos apresentá-los. O presidente está para chegar, mas já temos dois irmãos e uma irmã, que vão representar os PMs de Cristo até a chegada do Major Joel Rocha. Conosco nós temos a Cabo Lira, que é pastora e psicóloga da PM, encarregada inclusive de acompanhar os PMs e os familiares que se envolvem em tragédias. Cabo Lira, paz e graça, seja bem-vinda, pastora. Amém. A mim agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra para nós podermos falar um pouco do que os PMs de Cristo têm feito dentro da história da Polícia Militar. Hoje, como parte da diretoria, como membro da diretoria e também atuando na minha função de psicóloga numa região da Zona Leste, cuidando de alguns policiais, sendo cristã, entrei na corporação já sendo cristã. Poder compartilhar isso com vocês aqui será um prazer muito grande. Qual que é a igreja da senhora? Comunidade da Fé. Fica onde? Fica na Avenida Imperador, em São Miguel Paulista. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Nós temos também o Coronel Terra, que eu já entrevistei anos atrás, quando ele ainda era tenente-coronel, e ele já trabalhava com os PMs de Cristo. Ele coordena a campanha Ore pela Sua Polícia. Seja muito bem-vindo, Coronel. É um prazer. Paz e graça, é um prazer estar aqui no programa novamente. E sempre é importante esclarecermos a população. Esse trabalho da polícia, dos PMs de Cristo, que hoje cresceu muito, eu acho que as pessoas vão se surpreender, muitas coisas inovadoras que Deus está nos proporcionando viver. O senhor é pastor? Não sou pastor. Qual é a sua igreja? Minha igreja é a Igreja Batista do Povo, pastor Jonas Neves. Ali na Vila Mariana, isso. Muito bom, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. E nós temos também o tenente-coronel, não sei se é Davi ou David, como é que se pronuncia? Pode chamar Davi. Davi. Paz e graça. Amém. O senhor tá bom? Graças ao bom Deus. Pois é. O tenente-coronel Davi, a gente abrevia sempre coronel, ele foi comandante de uma companhia das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, a temível Rota. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. O senhor é pastor? Não, senhor. E qual é a sua igreja? A minha igreja chama IBEC, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, na Rua Tito, na Lapa. Na Lapa, perfeitamente. Muito obrigado pela presença do senhor. Daqui a pouco o Major Joel vai chegar e a gente também vai conversar com ele. Mas enquanto isso a gente tem bastante assunto para tratar. Começando pela matéria que o Zeca preparou e que apresenta os PMs de Cristo. Vejam só. Conciliar a fé com a profissão escolhida. Esse, muitas vezes, é um grande e complexo dilema
que o cristão enfrenta em sua caminhada aqui nessa terra. São tantos os obstáculos para manter a fé em uma sociedade corrompida que muitas vezes a escolha da profissão pode ser uma verdadeira armadilha para a nossa profissão de fé. Isso acontece pois a Bíblia orienta claramente que devemos fazer tudo para a glória de Deus. E aqui, exatamente o nosso ponto. Podemos colocar a nossa pergunta tema do debate de hoje agora. Como é possível conciliar a fé cristã com uma profissão violenta? Profissão essa que muitas vezes é necessário até matar. Como um cristão pode exercer a carreira de policial militar? Será que isso é possível? Será praticamente impossível encontrar um cristão que defenda uma profissão que tem uma certa dose de violência envolvida. Porém, ao mesmo tempo, sabemos que necessitamos de autoridades, como por exemplo, da força policial. É difícil admirar o trabalho de um soldado na guerra, de um policial na luta contra o crime, ou de um carcereiro em trancafiar pessoas. Mas essas são profissões extremamente necessárias para o nosso dia a dia. Não, definitivamente não terei a pretensão de responder essa espinhosa pergunta. Mas hoje, no Vejam Só, teremos uma oportunidade para entrevistar pessoas que exercem essa atividade e que, ao mesmo tempo, professam sua fé em Cristo Jesus. São os PMs de Cristo. Essa associação é formada por policiais militares de diversas denominações, que em parceria com a comunidade evangélica, colaboradores e voluntários, de forma abnegada pela fé, atuam em favor da valorização da figura humana do PM. Os PMs de Cristo atuam em todo o estado de São Paulo, por meio de núcleos, nas unidades policiais, onde capelães voluntários, militares ou civis, realizam em conjunto com os líderes PMs locais as reuniões semanais denominadas Momento com Deus, com reflexões bíblicas e orações, visando o fortalecimento da fé e a melhoria do ambiente de trabalho e da qualidade de vida. Nossa entrevista de hoje definitivamente está imperdível. Por isso, prepare-se, pois o Vejam Só já está no ar. Hoje o programa não é um debate, é uma entrevista com irmãos e irmãs que fazem parte da corporação da Polícia Militar, aqui do estado de São Paulo, e que são cristãos e fazem parte de uma organização chamada PMs de Cristo. Há quanto tempo essa organização existe, coronel? Desde 1992, quando ela foi oficialmente criada, né? Antes dessa data, existia assim um movimento dentro da polícia, onde os PMs se reuniam nos quartéis, mas de forma informal, sem uma instituição estabelecida, né? E foi naturalmente acontecendo isso. Em junho de 92 foi oficialmente criada a associação. O senhor está desde o começo? Estou desde o começo. O senhor é um dos fundadores? Isso, foi um dos fundadores, um privilégio que Deus me deu. Muito bom. Agora, o senhor não é pastor, e por que o senhor se envolveu com a liderança desse grupo de pessoas? Eu acho que é um chamado que Deus me deu, né? Como eu comecei a minha carreira no Exército Brasileiro com 15 anos, eu tinha apenas 15 anos. Dos 15 aos 18 anos, eu fui muito bem cuidado lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. E a experiência que eu tive lá, depois eu fui para a polícia, né? E eu sentia muita falta daquele momento que a gente tinha com Deus lá no Exército. Nós tínhamos muito bem organizado isso. E durante 7 anos eu sonhei com uma possibilidade de existir isso na PM, né? Na Polícia de São Paulo. E graças a Deus, Deus foi trabalhando para que em 92 esse sonho do meu coração pudesse se transformar numa realidade. Então, eu encaro o PM de Cristo como um chamado de vida, um chamado um chamado missionário, né, para a minha vida. Quando o senhor entrou na polícia, o senhor já era cristão? Eu já era cristão. Não viu conflito nenhum? Senti sim, senti um pouco de conflito, pensei em desistir, cheguei até a pedir desligamento da Academia do Barro Branco, entrei em muitos conflitos, sim.
por conta do ambiente, né? Porque a gente era algo tudo muito desconhecido para mim. Eu que sou músico, que toco piano, então era aquela coisa assim, como é que pode, né? Um cara que toca piano, que tem um coração assim mais voltado para a música, de repente ter que ser também uma pessoa firme no combate do dia a dia. Mas como eu tinha servido o Exército por 3 anos, eu tinha sido preparado para isso. Mas eu não me conformava com... Eu queria ver uma transformação naquele ambiente policial que eu vivia. Então o PMs de Cristo nasce como um sonho de transformação da própria Polícia Militar para mim. A Cabo Lira, ela é psicóloga e pastora de uma igreja. A senhora, quando entrou na polícia, já era cristã? Já. E a pergunta que todo mundo faz, mas um cristão pode entrar numa carreira que sabe que vai ter violência, vai ter que matar alguém, eventualmente? Como é que a senhora viu isso? A senhora é pastora. Eu vi desde o início, ainda na minha formação lá dentro da escola de soldado, né? Eu não deixei a influência atingir a minha fé e aquilo que eu cria. Né? Eu tinha um momento, nós tínhamos alguns momentos de intervalo, e eu sempre carregando a Bíblia, sempre escrevia versículos na lousa, sempre tinha um momento em que tinha a oportunidade de estar ali falando do amor de Cristo, né, com algumas que eram e outras que ficavam, mas justamente nesse conflito que o senhor está falando. Mas como que agora eu vou continuar sendo cristã, mas eu sou polícia, né? Então, como que é isso? Né? Qual é a base? Para onde nós vamos? Né? A gente vê muitas das vezes essa questão da pessoa acabar perdendo a identidade dela por conta de uma postura, de uma posição da profissão. Né? Eu, assim, graças a Deus, eu sempre me permiti desenvolver e falar da minha fé, daquilo que eu cria, mesmo ali dentro da questão da formação. Bom, eu tenho várias perguntas para fazer depois para a irmã, mas eu quero também ouvir, né, o Tenente Coronel Davi. Ele comandou a rota. Agora a gente está em campanha política, todo mundo fala, né, que a rota resolve a violência, porque ela é uma polícia de enfrentamento ostensivo, né, rondas ostensivas, Tobias e Aguiar. E o senhor é cristão. Como é que o senhor conciliou a fé e os ensinamentos do Evangelho com o comando da polícia mais temida de São Paulo? Através desse livro aqui, ó, Bíblia. Esse livro, ele é o livro que rege a nossa vida, desde o primeiro dia da nossa vinda aqui nessa terra. Eu creio nisso. E o primeiro ato que eu fiz quando eu entrei na rota foi colocar esse livro em cima da minha mesa. Né? E a partir daí, os 2 anos que eu passei lá, nunca tive nenhum problema. Aí eu gostaria de esclarecer para o senhor que a polícia ela nunca é violenta, porque a violência é o uso arbitrário da força. Quando a gente aplica a força sem um respaldo legal, sem um embasamento legal e principalmente sem um embasamento bíblico, aí nós passamos a ser violentos. Né? Porque a Bíblia, os 39 livros do Velho Testamento, eles trazem sangue, morte e guerra. E todos os guerreiros que constam na Bíblia, eu posso elencar pelo menos 7 para o senhor, desde Abraão, né? Que em Gênesis 14 reuniu 318 homens para recuperar Ló, que tinha sido sequestrado, tomado como refém, para fim de resgate. Então, desde aquele dia, Deus falou para Abraão, e eu tenho certeza que Abraão não foi violento. Né? Como Josué, como Davi, né? E a nossa carreira é uma carreira técnica. Quando eu uso a força, eu faço isso dentro de uma coisa que os americanos chamam de regras de engajamento, Rules of Engagement. São regras que o policial tem para escalonar o emprego de força. Então, dependendo da reação da pessoa que está usando, ela sim, a violência, eu vou usar uma medida necessária para a neutralização dela. Porque o meu principal objetivo é preservar vidas e não tirar vidas. Né? Que legal, palavra muito boa. O senhor já era cristão quando entrou na Sim, polícia? senhor. Nunca teve problema assim de, mas agora como é que eu faço? Porque Jesus manda amar o inimigo. Então, isso é um truque que o diabo usa contra a gente. Porque ser cristão não é ser fraco, é ser forte. Porque o cristão ele é um homem forte. Ele é um homem forte na sabedoria em Cristo. Não na sabedoria dele, mas quando a gente ajoelha e pede sabedoria para Deus, ele nos abre as portas, ele nos mostra o caminho e principalmente, a luz no fim do túnel. Amém. Né?
Pô, você viu que a entrevista vai render bastante. Mas vamos lá para a nossa enquete. Existe uma pergunta que você vai responder para nós, está lá no facebook.com/programa Vejam Só. É possível ser cristão e exercer uma carreira, uma profissão que inclui a violência? Sim ou não? Vamos ver qual vai ser o resultado parcial, né, ao final da gravação desse programa. Anota o telefone da Agrade, talvez você esteja curioso para saber o que a Bíblia diz sobre isso, né? O coronel Davi falou que usou a Bíblia desde o primeiro dia lá no comando da rota. Mas o que a Bíblia fala? Como é que ela pode ajudar? Estude a Bíblia na Agrade, 0 operadora 11 31 15 08 19. Nós temos mais de 600 lugares diferentes no Brasil, grupos estudando a palavra de Deus, e você pode se integrar a um desses grupos pertinho da sua casa para estudar a Bíblia. Além disso, a Agrade tem outros cursos também que não estão presentes em todas as filiais. Por isso é importante que você amanhã, no horário comercial, ligue para esse número que está aí aparecendo na sua televisão e se informe, né, do qual a unidade que você pretende estudar. Eles vão te dar os endereços próximos de você e aí eles vão dizer quais são as outras opções de cursos, se é que existem, nessa região. Aqui na sede tem todos os cursos, né? Mas se você é da Grande São Paulo, você é um privilegiado, uma privilegiada. 0 operadora 11 31 15 08 19. Olha, hoje o programa é especial, temos uma entrevista, mas a gente quer conhecer você também, né? No quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Não esqueça de fazer a sua foto, o seu vídeo. Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo do Anderson, lá de Minas Gerais, mandando seu recadinho para nós em 15 segundos. A gente assim fica conhecendo você, né? A sua igreja, o lugar onde você mora e também o seu recado, tá? E tem presentes, né? Para quem participa do quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. A gente vai sortear no comecinho de novembro, então dá tempo de você fazer o seu vídeo ou a sua fotografia, tá? O kit do Shopping do Povo, o Pais Modernos, Valores Eternos, né? E também 2 livros importantes para você, inclusive com uma Bíblia infantil. Muito bem. A primeira foto de hoje vem de Blumenau, linda cidade lá de Santa Catarina, Jason Viana. Assiste ao programa lá, fotografou no dia em que o Zeca estava apresentando, né? Deus abençoe o povo de Blumenau. Faz muitos anos que eu não passo por Blumenau, mas tenho boas lembranças de lá. Aqui em São Paulo, o Marco Vieira e a Zélia, que é a esposa dele, assistem ao programa juntos. Deus os abençoe e convite para virem assistir a gravação ao vivo, já que são daqui da capital. Em Cotia, na Grande São Paulo, mesmo convite vai para a Leda Maria, e quem bateu a foto da Leda foi o maridão, o Ismael. Valeu, Leda e Ismael, um grande abraço para vocês. Em Santa Catarina, novamente, em Tijucas, Marli Firmo assiste ao programa. Obrigado pela sua audiência, Marli. Um abraço ao povo de Tijucas. E terminando com a capital paulista, o Rogério Pimentel, né, assiste ao programa. E inclusive, eu acho que ele já esteve aqui no estúdio, né? Deus abençoe, Rogério. Um grande abraço para você. Muito bom. Hoje a gente entrevista os irmãos e a irmã dos PMs de Cristo. Todo cristão que faz parte da PM, Coronel, adere aos PMs de Cristo ou nem todos? Não, o PMs de Cristo é aberto, né, para qualquer cristão. A gente, durante um período, quando nós começamos, era um grupo pequeno, de mais ou menos 70 policiais, em 92, né? E esse grupo foi compreendendo a missão. Qual que era a missão? A gente ser um grupo organizado que podia levar de forma mais abrangente o Evangelho, levar uma palavra de fé, de vida e de esperança para o policial militar. E que também, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que os policiais foram compreendendo melhor que eles não podiam ficar isolados, sozinhos, né? Trabalhando só lá naquela rotina do dia a dia. Que eles, se unindo aos PMs de Cristo, eles poderiam realizar transformações maiores na Polícia Militar. Então, o PMs de Cristo é aberto a todos os cristãos. De qualquer placa de igreja, ele pode se associar ao PMs de Cristo e cooperar com essa obra missionária, né? Coronel Davi, o senhor participou de algum enfrentamento mais forte na rua? A gente já participou de algumas trocas de tiro, mas graças a Deus nunca precisei usar
da minha arma, né, numa situação concreta real, né? Até porque o senhor escolhe o momento e o senhor faz uma análise técnica se o senhor atira ou não. Né? Então, graças a Deus, Deus colocou seus anjos sobre a minha vida, eu nunca precisei atirar em ninguém. Né? Embora estava armado, estava na situação, na cena, etc. Mas se precisasse, teria feito? Teria, sem o menor problema. Especialista em armas. Ah, é? O senhor é especialista? Tenho um certo conhecimento. Um certo conhecimento, sim. E como é que o senhor faz, ou fez, na época que trabalhou na rota, para conter os ânimos? Porque me parece que boa parte da tropa, ela gosta de ação, né? As rondas ostensivas Tobias de Aguiar, 1º Batalhão de Polícia de Choque, rota, é uma unidade de policiamento especializada, né, em abordagem em situações de alto risco. Né? E realmente, o senhor sai do portão da rota, dentro de uma viatura, o senhor está sujeito a realmente se envolver em algumas ocorrências dessa natureza. Agora, o efetivo, quando eu trabalhei lá, normal, tratava a situação de forma normal, nunca tivemos nenhum problema, muito pelo contrário. E eu sempre falei para eles que a medida da utilização de força ela tem que ser o quê? Proporcional e gradual. É que o momento, o pico do uso de força, ele não é previsível, não existe uma previsão para isso. Não é um cálculo matemático, daqui 1 minuto vai acontecer. O senhor pode estar sentado e se deparar com uma ocorrência. O senhor pode estar sentado dentro da sua viatura e se deparar com um atirador ativo. O que é um atirador ativo? Uma pessoa que está com um fuzil, com uma pistola, já atirando na gente. Então a gente espera sempre que não seja necessário o uso de arma. Mas se for necessário, não usaríamos tranquilamente. Agora, a senhora, pastora Cabo Lira, né? Trabalha como psicóloga no atendimento e no apoio aos PMs. Mesmo os PMs cristãos precisam desse apoio psicológico? Sim, mesmo. A fé não policiais. substitui a psicologia? Não, a gente tem que entender também que existe um adoecimento psicoemocional da pessoa e não somente a questão espiritual, né? Hoje eu vejo que a igreja está bem mais aberta para esse contexto de entender que nem tudo vem do espiritual, né? Tem algumas coisas que a pessoa também está passando, situações às vezes que passa, traumas que a pessoa vive, e aí tem um adoecimento da própria psique dela, do emocional dela. E isso acaba refletindo muitas das vezes nas doenças psicossomáticas também, que nós chamamos, né? Então a pessoa acaba somatizando, tendo algum tipo de sintoma no físico, que quando você vai ver não é só a questão espiritual, mas tem um cunho aí da própria questão psicoemocional mesmo. Eu me lembro de uma dessas doenças, se eu posso chamar assim. Na época não havia ainda o programa de rádio, de TV, era só no rádio. E eu entrevistei um dos integrantes, eu não me lembro quem era, talvez fosse até o senhor, não sei. Na rádio, foi a primeira vez que eu tive contato com os PMs de Cristo, e o irmão, na ocasião, mencionou o seguinte: olha, quando existe um evento em que o policial militar se envolve com a morte de alguém, que ele provocou essa morte e tal, ele precisa imediatamente de uma assistência psicológica que a corporação dá, retira ele da rua e durante algum tempo. Foi o senhor que falou isso para mim? Sim, acho que sim. É um programa mesmo. É um programa. Isso. E porque ele, inclusive, o irmão que estava comigo na rádio, falou assim, é uma coisa meio esquisita que acontece com a pessoa, porque a partir daquele momento parece que ele fica muito atraído pela morte. Então, se ele ouve pelo rádio que tem um cadáver em algum lugar, ele vai lá, ele quer ver, cheirar, enfim, aquilo mexe muito com o emocional. É assim mesmo para quem é crente? Com certeza. É impossível, o ser humano, ele, mesmo nas Forças Armadas, que eu fui das Forças Armadas, minha família, o evento morte, ele sempre vai trazer traumas. É difícil você preparar uma pessoa para o evento morte, seja numa guerra, seja na guerra urbana, né, vamos dizer assim. Então, e como disse o Davi, são vários tipos de ocorrências onde você tem a morte violenta de uma criança, de uma mulher, né? Você tem a crueldade, às vezes, ali naquela morte. Aquilo, o policial que vai atender a ocorrência, não tem como ele... É difícil a blindagem na hora do calor da ocorrência. Por mais que ele seja treinado, é tudo imprevisível.
né? Você pode pegar uma criança esfaqueada, de repente você pega um estuprador, daqui a pouco você está... Então, é muito imprevisível. Isso mexe e abala, com certeza, o emocional de qualquer policial, seja ele cristão ou não. É claro que o cristão, né, em alguns tipos de ocorrência onde você se depara, você vê nitidamente que tem ali a ação do mal. Às vezes você prende um marginal, ele está literalmente endemoniado, está falando com você, está te ameaçando, mas não é nem ele. A gente percebe claramente que é um demônio naquela pessoa. Isso o Davi já enfrentou, eu já enfrentei, qualquer policial enfrenta isso no dia a dia. Então, agora, a questão da morte ela é sempre um trauma e por isso que a Polícia Militar cria um programa de afastamento desse homem para que ele não acostume com a morte. A grande questão é que de tantos filmes de Hollywood, do evento morte, a pessoa entra na polícia e pensa que a morte é filme, né? E não é filme. E às vezes a pessoa entra com aquela... como se diz, com aquele estereótipo de policial, que é o policial que mata, que atira, né, que enfrenta, o cara fala, e não é nada disso, né? A gente precisa entender que o policial, na verdade, ele está ali para proteger as pessoas, guardar, então, ele é um outro perfil, e não é o perfil que, infelizmente, os filmes de Hollywood, ao longo desses anos, implantaram na mente das pessoas, né? Bom, nós temos aqui no Brasil o Tropa de Elite, cuja versão paulistana ou paulista é a Rota. O senhor foi da Tropa de Elite aqui de São Paulo? Veja bem, o Batalhão de Operações de Polícia Especiais do Rio de Janeiro, da PM do Rio de Janeiro, o BOP, ele surge na década de 70 também, né? Naquela época, o pessoal do Rio subiu aqui para São Paulo e estagiou com a Rota, né? Foi feito um intercâmbio de transmissão de conhecimento. Tanto o Batalhão de Operações de Polícia Especiais do Rio, como o 1º Batalhão de Choque, ou a Rota aqui em São Paulo, eles desempenham atividades de alto risco, em áreas diferenciadas, porque a geografia do Rio é completamente diferenciada da de São Paulo, né? O BOP se especializou em conduta de patrulha, entrar em área de alto risco a pé. E a Rota se especializou em abordagem a veículos e pessoas em via pública, porque a nossa cidade ela é muito plana, né? Muito grande. Agora, as técnicas são bem similares no que se diz respeito ao uso de força letal, que todos seguem o mesmo protocolo. E qual seria esse protocolo? O escalonamento de emprego de força, né? A polícia ela só pode agir com o emprego de força mediante a parte antagônica, que é a pessoa que realmente é violenta, que está exercendo uma violência arbitrária. Aí, dentro de um parâmetro, eu vou pedir para ele largar a arma, vou pedir para ele se entregar. Caso ele não responda dessa forma, eu vou ter que agir. Ou caso a sua vida ou a vida de terceiro esteja iminentemente em risco. Ou seja, o que eu falei, no Rio de Janeiro o pessoal bloqueia as vias de acesso, como a linha verde, a linha amarela, com fuzil. Eu sou policial do BOP, eu estou em patrulhamento, vejo um cidadão com um fuzil na mão, iniciando um arrastão na via, eu não tenho que esperar ele atirar em mim ou no senhor para mim agir, né? E como as distâncias com tiro de arma longa são muito grandes, às vezes o policial tem que fazer o tiro para evitar um mal maior. Entendi. Agora, pastora, a senhora se depara muito com atos de heroísmo? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, a senhora vai atuar como psicóloga e tal, e o policial lá se julga um herói por ter feito alguma coisa, e a senhora diz, não é bem assim, ou é o contrário, o policial se sente culpado? Não, eu acho que eles, dentro desse contexto do que o próprio coronel está falando, né, o coronel Davi, eles entendem mesmo que a atuação foi precisa devido à própria agressão que eles estavam sofrendo no momento. São poucos, acho que eu nunca tive uma questão de avaliação, né? O senhor comentou a respeito da avaliação, do programa que é feito, onde o policial é afastado. Essas avaliações eu faço. Então, tem 3 dias após a ocorrência, eles passam comigo. Então, essa primeira avaliação eles fazem comigo. A gente faz um teste, bate um papo, uma entrevista, eles contam um pouquinho como é que foi essa ocorrência, né? Então, eu que faço a avaliação desse afastamento ou não desse policial da rua, né? Então, eu acabo fazendo. Por quê? Porque a gente entende dentro do contexto que para alguns policiais precisam se buscar o quê? O restabelecimento psicoemocional diante do confronto que ele enfrentou. Então, ele é acompanhado durante 21 dias por uma equipe de psicólogos que fazem todo o acompanhamento dele e, posteriormente, também ele continua sendo acompanhado.
Então, a Polícia Militar hoje, ela tem toda essa preocupação em voltar, né, o policial militar para as atividades dele, mas com o psicoemocional restabelecido. Então, ele tem, sim, essa disponibilidade de atendimento. A tropa recebe bem o trabalho dos PMs de Cristo, Coronel? Recebe muito bem. Graças a Deus, ao longo desses 26 anos, né, que nós completamos esse ano, o PMs de Cristo conseguiu achar esse espaço, né, da assistência espiritual, complementando o trabalho da psicologia. Isso que é bacana. Hoje, os próprios psicólogos, né, e assistentes sociais entendem o valor da capelania, né, dessa assistência espiritual que o PMs de Cristo já prestava lá no começo, mas não era muito reconhecido. Hoje, o sistema de saúde mental da PM, aqui em São Paulo, já reconhece a importância de trabalhar os 3 profissionais juntos, né? Isso. Psicólogo, assistente social e o capelão. Eles somados, né, a soma e a integração desses 3 profissionais resultam em trabalhos incríveis. Por exemplo, eu cito aqui na região de São José dos Campos, por exemplo, que fez um trabalho muito interessante lá de avaliação nesses últimos 3 anos, e ela conseguiu reduzir, por exemplo, esses 3 profissionais trabalhando juntos dentro do sistema de saúde mental, ela conseguiu reduzir o número de policiais afastados para o trabalho. Ela tinha 17% há 3 anos atrás, e com a integração desses 3 profissionais, hoje reduziu para 7%, 6%, né? Então foi um número bem expressivo, e todos reconhecem que um dos pilares desse grande sucesso foi o trabalho da capelania, que até então não existia na região. Coronel Davi, uma das coisas que eu acho que é fundamental para o trabalho ser bem feito, em qualquer área, mas sobretudo na área de enfrentamento do crime, da violência, etc., é a disciplina, né? E é aí que eu vejo com muito... Eu sou um admirador do militarismo nessa questão de se ensinar a disciplina, respeito, acatamento de ordens, enfim, esse tipo de coisa. E por isso, toda vez que tem a discussão sobre extinguir a polícia militar para ficar só com a civil e tal, eu falo, não, nós, como o coronel falou, nós estamos numa guerra urbana. Os PMs, agora o senhor tem que ser verdadeiro, né? Os PMs de Cristo são mais disciplinados do que os não cristãos? Que os policiais não cristãos, o senhor fala isso? É. Olha, normalmente quem segue a Bíblia são pessoas que têm uma certa disciplina. Até para o senhor poder ler a Bíblia, ler os livros da Bíblia, o senhor tem que ser uma pessoa disciplinada. Então, o que eu percebo que aqueles policiais militares que têm Deus no coração, que conseguem ler a Bíblia de forma rotineira, não esporádica, né? Eu vivi isso na rota, extremamente disciplinados. Os Gideões de Cristo, o Coronel Terra levou os Gideões lá na rota, quando eu estava lá. Foram distribuídas 800 Bíblias. Eu lhe digo que não ficou uma. E muitos dos policiais de rota, muitos deles, comungam outras religiões. E todos quiseram pegar uma Bíblia. Então, eu creio que as pessoas que seguem a doutrina evangélica, seguem o livro sagrado de Deus, elas são pessoas disciplinadas. E o principal exemplo disso é dado por Gideão, quando no arraial iam 32 mil homens e Deus falou, não, só vão 300. E você vai escolher somente aqueles que eu determinar, ou seja, aqueles que ao beber a água, peguem a água com a mão e levem à boca, e não como fazem os cachorros, que enfiam a cara direto na água. E Gideão, por ser um grande guerreiro e ser temente a Deus, ele seguiu estritamente isso. E o que aconteceu? Eles venceram os midianitas. Cercaram o acampamento midianita e, por um desígnio de Deus, eles venceram. Então, são disciplinados. Eu fico muito contente de saber que os soldados cristãos são disciplinados, porque a categoria mais difícil de trabalhar é com pastor. Sabia? Não sabia, não sou pastor. Acho que a pastora sabe. Lidar com pastor, com um grupo de pastores, comandar pastor é muito complicado. Não é, pastora? É fácil, né, pastor? Cada um se acha o dono da verdade, cada um se acha o dono da mensagem, cada um se acha... É terrível, o pastor é muito indisciplinado. É terrível. Estou mentindo, Cabo? Não é. Realmente a gente vive num contexto, né? Hoje
eu e a minha família estamos na comunidade da fé há 1 ano, né? E nós passamos justamente por um contexto assim, de ter que nos agregar a uma igreja, né, para deixarmos sermos cuidados, né, por conta de tanta fadiga que nós trazíamos ministerialmente falando, por conta dessa questão pastoral. Hoje nós estamos sendo acolhidos lá na comunidade da fé. Amém, né? Glória a Deus. Bom, a gente vai interromper um pouquinho a entrevista para ver o recadinho do Anderson Silva, lá de Minas Gerais. Ele mandou o vídeo dele, vamos ver o que ele está pedindo. Paz do Senhor, meu nome é Anderson, sou diácono e professor de escola dominical na Assembleia de Deus de Missões em São João del Rei, Minas Gerais, e gostaria de saber a opinião dos irmãos sobre a questão do Apocalipse. Qual é a visão que mais se aproxima da Bíblia? A futurista ou a preterista? Deus abençoe, até mais. Tá bom, a gente faz um debate, né? Eu conheço um bom preterista, né? E aí o futurista é fácil, todo dispensacionalista é futurista, aí a gente faz o debate aí, tá bom, Anderson? Grande abraço para você, Deus abençoe, a gente vai para o intervalo, voltamos já. O último bloco, estamos no derradeiro bloco dessa entrevista com os PMs de Cristo, está sendo muito legal, só que aqui agora a gente tem que abordar algumas questões mais delicadas, né? O Coronel Terra, como é que o senhor responde quando o senhor vai às igrejas e lhe pergunta, mas como é que um cristão pode ser PM se ele tiver que bater em alguém, por exemplo? Não é só matar, né? Faz parte do trabalho policial o controle de distúrbio civil, né? CDC que chama? Isso, Que é quem que faz esse trabalho? Não é a rota, é o segundo batalhão de choque, terceiro batalhão de choque, quarto batalhão de choque. Pois é, batalhão de choque, só o nome já assusta. Só o nome já assusta. Né? E aí? Dar borrachada nas pessoas, cuidar de torcida no estádio. Então. O senhor falou dos endemoniados, né? Eu acho que o trabalho da polícia é manter a ordem, né? E preservar vidas, em qualquer lugar, seja no estádio, seja numa... Eu cito o meu exemplo, já que está citando, me fez a pergunta, durante uns 15 dias eu estava responsável ali no bairro da Lapa, para a questão dos marreteiros, um problema ali de marreteiros, né? Eu era o comandante da companhia e eu tive que ficar durante 15 dias fazendo todo um trabalho de comunicação com eles, para eles não fecharem a rua, para eles não criarem principalmente no final da tarde, eles queriam fechar as ruas, eles queriam fazer manifestações na frente da subprefeitura, né? Eu sei que no final dos 15 dias de tolerância, que foi dado ali, de muita conversa, eu ouvia o pessoal falar assim, esse capitão Terra aí é um paizão, ele não vai fazer nada, pode ficar à vontade. E eu só ouvindo, né? A tropa ali, e a tropa comigo ali, nós tínhamos uma tropa de força tática, que estava empregada como tropa de choque. Até o momento em que as pessoas acabaram interpretando mal a minha tolerância como policial. E o que eu fiz? Eu sempre fiz uma coisa muito importante que a polícia sempre deve fazer, se comunicar com as pessoas. Peguei o megafone e expliquei para eles, falei, pessoal, eu estou aqui para preservar o direito de vocês se manifestarem, mas vocês têm que preservar o direito das pessoas de ir e vir. Todos têm direito, não é só vocês. Mas eles não quiseram me ouvir. E aí o que aconteceu? Eles queriam bloquear uma rua importante ali da Lapa, causar um transtorno muito grande no trânsito, 6 horas da tarde, quase 6 horas da tarde. E eu tive que ali usar o emprego da força. Eu peguei a minha tropa de choque que estava ali, que era a força tática, eles não acreditaram que eu ia fazer isso. Antes disso eu peguei o megafone e avisei, olha, daqui 5 minutos, quem não quiser receber bombas e borrachadas, por favor, saia do caminho, porque nós vamos ter que liberar essa rua para que o trânsito possa fluir aqui. E aí eu falei durante 5 minutos, dei mais 5 minutos de tolerância, mais 5 minutos. O pessoal não me ouviu, o que eu fiz? Tive que empregar força. E aí teve gente machucada, mas eu saí tranquilo porque eu me comuniquei bem com eles, expliquei o que eu ia fazer. Então essa comunicação da polícia com a sociedade ela é muito importante, porque as pessoas elas não têm muitas vezes noção dos limites do seu direito e dos seus deveres.
Então ela acha que não, só eu tenho direito porque eu sou isso, sou aquilo. Então, coronel, mas aí que tá. Aí é que a gente entra com os problemas. Porque um cristão que está assistindo vai falar assim, mas Jesus falou para oferecer a outra face, Jesus mandou amar o inimigo, perdoar. Então, um cristão não pode ser policial. Mas nós precisamos do policial. Nós precisamos de alguém que dê a borrachada e solte a bomba. E aí? Coronel Davi, como é que o senhor vê isso? Com a maior tranquilidade possível. Como eu disse para o senhor, a Bíblia ela tem várias facetas, são vários livros. Então, de acordo com o livro que eu leio, eu posso tirar uma conclusão. Né? Mas, em nenhum momento, a Bíblia ela fala para a gente ser violento. E o que o coronel fez naquele dia, eu não entendo como violência, eu entendo como técnica. Então, existe uma pirâmide de emprego de força. Né? E ele, com certeza, deve ter utilizado grau a grau. Exemplo, resistência passiva, foi quando ele começou a falar. Então, a multidão quer fechar a rua e se posiciona passivamente. Ele vai dar comandos verbais. Atenção, pessoal, vamos sair da rua, todo mundo tem direito de ir e vir. Então, ele já está dando um comando para aqueles manifestantes. Certo. Não entenderam o comando verbal. Começaram a se manifestar utilizando de outros meios. Então, resistência física. Vou usar o quê? Vou dar tiro neles? Não. Vou usar técnicas de contenção física, como judô, aikido, etc. Foi lá e atirou a pessoa. Não entenderam dessa forma. Começaram a vir com pau, pedra para cima da polícia. A polícia vai ser responsável e terá que utilizar o quê? De outros meios, como armas não letais. Exemplo, bala de borracha, munição química, etc. A população daquele lado passa a estar armada e começa a disparar contra a polícia, arma de fogo. Aí nós vamos ter que utilizar arma de fogo. Então eu não vejo problema nenhum em ser policial e ser evangélico. Muito pelo contrário. Pastora, vamos imaginar que um desses manifestantes fosse membro da sua igreja. Aí ele chega lá domingo, todo machucado, todo arrebentado, fala, pastor, olha que a polícia dos crentes fizeram comigo. Jesus ensinou a fazer diferente. A senhora fala o quê? O que você estava fazendo lá, naquele meio, né? A gente tem que ver os dois lados, né? Por que estava fazendo parte desse grupo, desse tipo de manifestação? Né? Qual que era a intenção também dele estar inserido nesse grupo? Né? Tem a postura dele também como cristão. A gente tem que entender também o contexto. Peraí, mas por que você está inserido nesse meio, nesse contexto? Né? Qual é a tua visão de respeito à autoridade? Quem era a autoridade ali? Era o policial militar, que estava exercendo a função dele. E a Bíblia manda obedecer às autoridades, né? Então. Bom, o Luiz Razora, ele publicou o seguinte, depende, existem as autoridades instituídas por Deus, um membro das Forças Armadas, um policial, seja ele militar ou não, tem a responsabilidade de agir de forma preventiva e repreensiva, se for o caso. E dentro dessa qualificação existem também todos aqueles que estão relacionados na área de segurança, mesmo sendo privada, mas é necessário agir de forma moderada, consciente do valor da vida que a Bíblia ensina. Coronel, o senhor teve algum tipo de enfrentamento? Tive sim, tive momentos difíceis. Como eu disse o Davi, em todos eles Deus me livrou de muitas situações muito ruins. Eu tive, por exemplo, uma noite que eu estava de serviço, eu perdi 2 policiais numa noite só. 2 mortes numa noite só. Um deles eu mesmo que socorri. Tive uma outra situação em que um casal foi vítima de sequestro e esse casal, os marginais, além de estarem com esse casal no veículo deles, uma perseguição, a viatura dava todos os sinais para eles pararem, eles não pararam e eles colocavam a arma para fora e atiravam nas viaturas. Mas atiravam indiscriminadamente. E eu percebi ali, falei, meu Deus, vai acontecer morte aí. Então, são situações bem difíceis. E nós tínhamos situações em que a gente via a morte muito de perto, porque nós temos situações em que o marginal ele não respeita, não tem limites nenhum. Ele enfrenta a polícia, vai para cima e o policial não tem outro jeito. Né? Ele tem que agir. Eu particularmente, não tive confronto direto, mas participei muito próximo de confrontos assim. Teve uma ocorrência também de reféns, que eu participei diretamente, inclusive com o pessoal da Rota, aqui dentro de uma estação de trem aqui em São Paulo, com 15 reféns, e a gente teve que negociar com 2 meninos de 16, 17 anos. E até na minha conversa com eles, o medo deles era morrer,
por causa... Eles achavam que nós íamos matá-los. Aí eu tive que tirar o meu colete, mostrei o meu colete para eles, falei, olha, estou tirando o meu colete para mostrar que eu estou aqui para trazer paz, para resolver a ocorrência sem morte. Vocês larguem as suas armas. E aí, graças a Deus, eles entenderam e a ocorrência teve um sucesso. E a do casal também? A do casal, não. Infelizmente, a do casal, não. Nós tivemos ali a morte de 2 indivíduos na linha do trem, que eles fugiram da polícia na linha do trem aqui no bairro da Lapa, né? Não, mas foram os meliantes. Os meliantes. Mas o casal sequestrado? Não, o casal, graças a Deus, com vida. Graças a Deus com vida, mas os meliantes morreram na troca de tiros com a nossa guarnição e com a guarnição da rota que chegou em apoio nesses casos por conta dos marginais não terem limites de disparos de arma de fogo, né? Então, mas nesse caso, até uma palavra minha para os policiais, né? A palavra de Deus, no Salmo 109, se não me engano, fala que quem escolhe a maldição o apanha. Não é verdade, Coronel Davi? Sim. E se o bandido escolheu a maldição, ela vai apanhá-lo mais cedo ou mais tarde. Ou ele abandona isso, ou... sim, não tem jeito. Não tem, é uma lei da vida. Exatamente. É uma lei da vida. Então, o senhor já se sentiu culpado alguma vez por ser policial? Não, pelo contrário. Eu sempre me vi nas ocorrências como alguém que poderia trazer vida para aqueles que precisam ter vida, trazer paz nesses ambientes difíceis e dar encaminhamento às pessoas que precisam de apoio, né? As vítimas, as pessoas que ficam traumatizadas, porque uma vítima como esse casal, por exemplo, estavam totalmente traumatizados. Estava e continuaram. Então... Agora, Coronel Davi, os seus comandados, tanto na rota, ele também comandou uma equipe de policiais que atuou no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, não é isso? Quantos homens? 3.600 homens. 3.600 homens. Eles sabiam que o senhor era cristão. Não há um certo preconceito da parte de alguns, achando que o senhor era mais fraco por ser cristão? De forma alguma. Antes de iniciarmos a nossa saída para o Rio de Janeiro, lá dentro da Escola Superior de Formação de Sargentos, nós fizemos uma oração. Eu reuni toda a tropa e pedi licença a eles, porque nem todos são evangélicos, né? E fizemos uma oração. E no nosso retorno a mesma coisa, fizemos uma oração também. Eu acredito que não há problema nenhum. Tivemos um policial que morreu, não foi de São Paulo, graças a Deus, durante a Olimpíada, né, vítima de um tiro de fuzil. No local que eu trabalhei com a tropa de São Paulo, nós tivemos alguns problemas, mas normais, e Deus nos guardou esse tempo todo, né? E eu digo uma coisa para o senhor, o senhor começa a interagir com a tropa de forma a levar a palavra de Deus. Quando o senhor não faz, eles sentem falta. Ah, é? Eles sentem falta. Eles acham que alguma coisa pode acontecer. O senhor entendeu? Então é uma coisa agora. E eu não estou falando do cristão, eu estou falando do não cristão. Tem povo fala, Angélica? Então vamos ver o que falaram pro irmão Zeca, lá na Crentolândia. Um cristão, ele pode exercer uma profissão violenta, como, por exemplo, um cristão pode ser policial, imaginando que num confronto ele precise atirar e, de repente, até matar uma outra pessoa. No começo do tempo, como o profeta, ele foi violento, foi para a guerra, mas eu acho que agora um cristão que entende a palavra de Deus e é um homem de Deus, eu não consigo, acho que não é certo um homem ser um policial. Um cristão, ele pode exercer uma profissão que é ligada à violência, por exemplo, ser policial? Sim, a Bíblia diz, Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Eu tive um passado ruim. Na época que eu era ruim, eu temia a polícia. Hoje eu não tenho mais, porque hoje eu sou bom. Hoje em dia nós temos um grande problema que acontece assim, se o homem falhou, ele é evangélico, a pessoa vai criticar porque ele é evangélico, não sim porque ele é um ser humano. Vai sempre lembrar para tentar atacar na realidade o cristianismo e não atacar a realidade, na verdade, o que é o ser humano. Então, na verdade, para mim não há problema nessa questão. Eu acredito que sim, desde que ele não tenha maldade dentro do coração. Você citou a polícia. A polícia, a gente tem policiais corruptos, policiais que estão ali realmente
para matar mesmo. Acho que se uma questão for um policial, mas se ele tentar fazer o papel dele, acho que não tem problema nenhum. Polícia. Imaginando que se tiver num confronto, por exemplo, ele vai ter que matar o bandido. E no tempo de Jesus houve isso, né? Ele mesmo deu ordem, não é? Para Moisés, para Josué. Eu creio que sim. Eu creio que sim, ele pode sim. Acho que ele tem que fazer a diferença onde ele estiver, independente da profissão. Fazer diferença, coronel. João Batista falou para os soldados lá da época dele: contentai-vos com o vosso soldo e não maltrateis a ninguém. Talvez esse seja o pior desafio para um PM de Cristo, né? Houve um governador de São Paulo, no passado, que os policiais começaram a fazer um movimento para aumento de salário. E falaram: vocês têm armas e distintivos, por que vocês precisam de aumento? Né? Um governador da velha república. Como é que um crente, ele não é visto meio assim como que otário pelos seus pares que extorquem ou que usam de corrupção para aumentar os ganhos? Não, acho que isso ao longo do tempo, a polícia vem mudando muito, a polícia militar em São Paulo, no caso, né? E a gente percebe que o perfil do nosso policial, a cultura policial, ela hoje, o policial cristão, o policial não tem mais essa figura de ser como eu mesmo no começo da minha carreira era olhado assim: você não é um cara de confronto, um cara que e eu sempre fui um pouquinho, no começo da carreira eu lembro que eu era visto dessa forma, mas o tempo vai passando, as pessoas vão vendo, né, como que nós queremos obedecer a Deus, queremos realmente eu sempre tive esse desejo de ver uma nova polícia. Quando eu voltei do Canadá, conheci a polícia canadense, as melhores experiências em 97, a primeira coisa que eu fiz foi chegar no piano e compor uma música, Nasce uma Nova Polícia. Que legal. Para mim, nascia uma nova polícia. Que bem. E até hoje eu tenho isso no coração. O que eu tenho uma convicção muito grande é que está nascendo uma nova polícia. Glória a Deus. Não só em São Paulo, mas no Brasil. E eu não estou falando isso assim por retórica, não, porque eu estou convivendo nesse ambiente há mais de 30 anos. E eu sei que a polícia, ela tem, se o governo, se as pessoas entenderem a missão do policial, né, e o próprio cristão vai entendendo isso também, porque ele não tem que entrar na cultura velha, né, da velha polícia. Ele tem que olhar a polícia como alguém que está ali para preservar vidas, alguém que faz um juramento de dar vida pelo próximo. A missão é muito nobre e é muito divina. Então, hoje, o que acontece? Os policiais começam a entender esse tipo de cultura, né? A cultura da preservação da vida, a cultura de que você é um herói para a sociedade, você é alguém que dá a sua vida para a sociedade, e é um orgulho para você ser um defensor da sociedade, né? Então, acho que isso é um novo tempo que começa a nascer, e nós estamos trabalhando nos PMs de Cristo para ajudar a polícia, ajudar o governo a implantar essa nova cultura dentro da polícia. E como que as autoridades, o alto comando e o próprio governo vê isso, Coronel Davi? Porque, por exemplo, os técnicos de futebol não gostam de influência de pastor, de fé, de religião, dos atletas de Cristo. A maioria deles não gosta. E os comandantes lá aceitam bem o trabalho dos PMs de Cristo? Eu acredito que sim. Inclusive, a última unidade que eu estava trabalhando, que é a Escola Superior de Formação de Sargentos, nós colocamos um capelão, pedi para o Coronel Terra, ele nos ofertou um capelão, né? E mudou completamente a dinâmica do ambiente em termos de bem-estar, de aspectos psicológicos, de sorriso na face, né? E complementando aquilo que o senhor disse, Deus não faz o cristão ser cauda e sim cabeça. Então, embora talvez o salário de um policial não seja o mais alto, embora talvez não sacie todas as necessidades do policial, aquele policial que tem Deus no coração, ele vai prosperar, seja onde ele estiver. Amém. E sem fazer coisa errada. Que legal. Eu creio nisso. Mateus publicou o seguinte: violência é incompatível com o cristianismo. Por isso, o policial, em seu trabalho, não está exercendo a violência, e sim aplicando a correta justiça ao criminoso. Não dá tempo de a gente continuar. Eu quero
ver o resultado parcial da nossa enquete, né? Como é que o povo reagiu. 80% disseram que sim, olha só. Eu imaginava o contrário. Que coisa. Muito bom. Quem quiser conversar com os PMs de Cristo, o contato está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Tá bom? A gente vai se ver, então, no próximo programa.